E aí, moçada, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre um dos últimos temas do nosso grande assunto Mesopotâmia, falando desse rapazinho aqui que vocês estão vendo na tela, que é o grande rei Hammurabi. Ficou muito famoso na história, até hoje ele é motivo de vários estudos acadêmicos, né? Não só a vida dele, se ele existiu, se não existiu, mas principalmente os seus feitos grandiosos que ficaram marcados na história. O Hammurabi ele reinou no primeiro Império Babilônico, quando a cidade da Babilônia teve o seu primeiro esplendor em aproximadamente 1750 a.C. E ele ficou famoso na história porque ele ficou conhecido como o cara que escreveu o primeiro código de leis, o primeiro código legal, né? Que tem leis, não legal de joinha, mas tem leis para o mundo ocidental, né? O Código de Hammurabi, como ele é conhecido, ele pode ser lido em português. Foi uma tradução feita pelo já conhecido professor Emmanuel Buzon, né? Ele corresponde a um conjunto de 282 artigos, 282 artigos, em que ele versa sobre vários assuntos. Ele fala sobre assuntos os mais variados possíveis. Na nossa legislação brasileira, a gente tem códigos separados. A gente tem Código Penal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, é tudo separadinho, né? E articuladinho. Se você quer ver o que acontece com uma pessoa se ela comete determinado crime, você vai lá no Código Penal. Se você quer saber os direitos e os deveres da criança e do adolescente, você vai no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você quer ver a lei maior que rege a nossa nação, que onde estão dispostas todas as nossas garantias, direitos e até responsabilidades, você vai na Constituição Federal. O Código de Hammurabi, ele é uma junção de tudo isso. Ele tem um pouquinho de cada coisa, fala sobre um pouquinho de cada coisa, né? E ele foi composto nessa estela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Estela é um monolito de pedra, essa daqui, que é onde foram escritos ali no cuneiforme, que vocês já conhecem, que é a escrita da Mesopotâmia, em um monolito de pedra, né, de 2 metros e 20 centímetros de altura, mais ou menos. Então, é um troço grande, ele está escrito em todo o entorno aqui, né, esses 282 artigos. Porém, são encontrados em outros documentos da época a reprodução desses artigos. Então, não é só aqui que está o Código de Hammurabi. É importante dizer, moçada, que embora se fale sobre o código ter sido o primeiro a ser escrito que falasse sobre leis, Hammurabi realmente ele foi precedido de outros conjuntos legislativos, conjuntos legais, como este daqui, que são leis do reino de Eshnuma, né? Existem outras também do reino de Larsa. Então, embora se fale ser o primeiro código, existem outros, inclusive, onde o Hammurabi se inspirou para poder escrever o seu próprio, né? Então, é meio equivocado dizer que o Hammurabi foi o primeiro legislador da história, porque ele foi precedido por outras pessoas. Também é equivocado dizer, e a gente encontra muito isso em manuais didáticos, que o Hammurabi ele formulou leis gerais, como são a maioria dos nossos códigos hoje. São leis gerais que valem para todo mundo. O Hammurabi ele está muito mais próximo assim do que a gente entende como costume do que como previsibilidade legal, como uma lei prévia. O que eu quero dizer com isso? Que como ele era rei, né, e julgador, juiz ao mesmo tempo, quando chegava um caso para ele, um conflito entre duas partes ali, ele
ele tinha que fazer a decisão dele, ele tomava a decisão dele. E ao tomar essa decisão, é, esse julgamento dele servia para outras situações semelhantes, né? Então era mais assim uma forma de, ó, nesse caso eu julguei assim. Se houver um outro caso semelhante, julgue-se da mesma forma. Mas não era um conjunto prévio de leis, de coisas que aconteciam como acontece no nosso Código Legal. Outras coisas importantes a respeito do Código de Hammurabi é em relação àquela imagem que vocês viram em cima da estela, né? Então aqui em cima aparece o Hammurabi em pé. Ele está falando aqui com o deus Utu Shamash, que é o deus Sol, que é, vamos dizer assim, que é o deus mais importante do panteão, né? E aqui na mãozinha dele é o símbolo da justiça, do poder judicial, que é uma varinha, né? Que vai se diferenciar depois, porque a gente usa o direito romano muito mais próximo, né, da nossa realidade. Então, para nós, o símbolo lá é aquela deusa da justiça, com a balança e tal. Na Mesopotâmia, esse cetro, que é essa varinha, Harry Potter, não, mentira, não é Harry Potter, mas essa varinha aqui, ela que era a vara da justiça, né, o condão da justiça, como se fosse. E aqui a representação do Deus, então a ligação da justiça com a divindade, como se a ideia de justiça estivesse atrelada a uma ideia divina, a justiça divina. Né? Não é só o Hammurabi falando, ele é inspirado por um Deus. Uma coisa importante é que vocês vão encontrar sempre em manuais didáticos, tem muitos manuais didáticos isso daqui, que é um comparativo entre o Código de Hammurabi e o Código Penal brasileiro. O Código Penal, porque se fala muito sobre as questões penais, as penas, né? Uma observação é que o nome do crime que aparece aqui, falso testemunho, é o nome atualizado, obviamente, furto, roubo, receptação. O Código de Hammurabi, ele não traz assim por seções, né? No Código Penal a gente tem seção, seções, né? Dos crimes contra a vida, dos crimes contra a honra, dos crimes contra o patrimônio. E no Código de Hammurabi, não, ele é meio misturadão assim e tem só os artigos, ou pelo menos é a forma como se apresenta naquela estela. Talvez em outros documentos encontre assim mais separadinho e tal. Mas aqui com uma forma didática para a gente entender mais ou menos como é que fica, como é que algumas dessas penas em relação a crimes cometidos, né? Então, uma das coisas mais óbvias que a gente vê é que o Código de Hammurabi, ele prevê a pena de morte, né? Passível de morte, pena de morte, cortar as mãos, enquanto o nosso Código Penal, obviamente, nós não admitimos pena de morte, constitucionalmente falando, prevê reclusão, detenção, prisão simples e multas. Aqui chama atenção o fato de que um crime como furto, roubo e receptação, ele pode ter uma pena, aqui no Código de Hammurabi, pode ter uma pena desde a morte, né, até uma simples multa. O que vai diferenciar uma coisa da outra? O tamanho da propriedade, primeiro isso, né, qual é a propriedade que foi violada, que foi furtada, que foi roubada e que foi transferida para outra pessoa, que é o significado da receptação, e quem é a pessoa que fez. Isso é uma coisa muito interessante do Código de Hammurabi. No nosso Código Penal brasileiro, não interessa se você é rico ou pobre, pelo menos em teoria, né? Teoricamente, né? No que diz a lei ali, não interessa. Se você é rico ou pobre, se você mora numa mansão, se você mora numa casa simples, se você é branco, negro, japonês, alemão, verde, com bolinha azul, não interessa. Se você cometer determinado ato que seja considerado ilícito, que seja considerado criminoso, você pode receber desde isso até aquilo, desde uma reclusão até uma detenção ou mesmo só uma multa, né? Independente de quem é a pessoa. No Código de Hammurabi isso não acontece. Se a pessoa que cometeu o crime ela é um escravo, ela vai receber uma pena maior.
Se é um homem livre, ela recebe uma pena menor. Por quê? Porque isso dentro da sociedade mesopotâmica existia essa diferença, era uma diferença aceita, não tinha nenhum discurso assim sobre direitos humanos, não pode, igualdade, isso é um discurso que vai começar a se constituir muito recentemente na história, uns 200, 300 anos mais ou menos. E ele ainda, apesar de já existir toda essas garantias escritas, né, que todos são iguais perante a lei e tal, isso na prática ainda é questionável, mas isso é reflexão para próximas aulas, né? É importante aqui a respeito do adultério, veja só, no Brasil o adultério não é mais crime, embora ele só tenha sido revogado em 2005, já há muito tempo o adultério deixou de ter, na prática, uma previsão criminal, né? O adultério nos dias de hoje, ele ainda pode gerar o que é chamado de uma reparação civil. A pessoa do casal que foi traída, ela pode pedir uma indenização, por exemplo, né? Porque o dever de fidelidade ali do casamento acabou sendo é, traído, né? Num caso de adultério. Adultério é uma traição. Mas isso nem sempre foi assim no Brasil. Até o início do século, o homem que praticasse adultério, se ele praticasse um adultério, se ele desse uma pulada de cerca, o homem, uma pulada de cerca, de vez em quando e sem que ninguém soubesse, se não ficasse visível para todo mundo, beleza, não tinha pena nenhuma. Agora, se fosse uma coisa mais frequente com a mesma pessoa e todo mundo ficasse sabendo, daí tinha lá umas penas. Não era grande coisa, não. Desde uma separação, a mulher podia pedir uma separação, né? Podia pedir ter algumas vantagens, vamos dizer assim, em relação ao marido, mas somente se o adultério, a pulada de cerca, se tornasse pública. Vocês vejam que machismo absurdo, né? Se não fosse público, se ficasse escondidinho ali, tudo bem. De qualquer forma, em 2005 foi revogada definitivamente a lei. Adultério não é crime no nosso país. E na Babilônia Antiga, ela poderia resultar até em morte. Imagine como existia seriedade. No caso do Código de Hammurabi, ele não faz diferenciação entre adultério de homens e mulheres. Até porque essa percepção de homens e mulheres dentro da Mesopotâmia, em especial na Babilônia, ela em algumas outras fontes, ela não trata assim com tanta diferenciação como na nossa sociedade, por exemplo, né? Que homens são privilegiados em relação às mulheres, ou pelo menos historicamente foi assim, né? Nos dias de hoje a mulherada tá estamos né? Nós podemos, né? Mais ou menos isso. E por fim, a questão da escravidão, né? A legislação brasileira, ela não só não permite nenhum tipo de escravidão, e é importante que se diga isso, como existe culpabilização, existe penalização em casos principalmente em relação ao trabalho, né? Se for comprovado situações parecidas, semelhantes, análogas à escravidão. Aqui na Babilônia Antiga, e de um modo geral o mundo grego, o mundo romano, os persas também, a escravidão ela era aceita para pagamento de dívidas. Dependendo do tamanho da dívida, você poderia ficar mais ou menos tempo ali servindo de escravo, né? E também porque na nossa tradição histórica aqui a escravidão ela tá muito associada à questão da cor da pele, né? Que é uma escravidão negra ou indígena, sobretudo negra africana, né? Uma escravização africana, mas também indígena. No caso do mundo antigo, ela não estava tanto associada à cor da pele, mas tinha a ver com conquista de territórios, batalhas e também com a questão das dívidas, era uma das formas de se escravizar uma outra pessoa, certo? Então eu vou parar aqui, na próxima aula eu vou trazer alguns comparativos entre esse estado de vingança pessoal, né, essas penas de mortes todas, o olho por olho, dente por dente, que é a base, o princípio do Código de Hammurabi, e as legislações contemporâneas, como que a gente pode comparar uma e outra.